Quero agradecer ao eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele nos tem dado de estarmos aqui através do programa Semeadores de Fogo, mais uma vez para meditarmos na santa e poderosa palavra de nosso eterno Deus. E quero meditar juntamente com você e quero que você também abra sua Bíblia comigo para acompanhar a minha leitura, que estará sendo lida no livro de Mateus, Matitiarro, no capítulo de número 20. Matitiarro ou Matitial é o seu nome hebraico. Mateus, capítulo de número 20, é o primeiro evangelho do Segundo Testamento ou do Novo Testamento. Nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 17. Então, capítulo 20 de Mateus, Matitiarro, versículo 17 até o versículo 19. 17, 18 e 19, que nos diz assim: enquanto Yeshua estava subindo para Jerusalém, ou Jerusalém, ele chamou os 12 Talmidim, ou os 12 discípulos, à parte, e lhes disse: estamos agora subindo para Jerusalém, ou Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue aos principais Kohanim, ou aos principais sacerdotes, e aos mestres da Torá, aos escribas. Eles o sentenciarão à morte e o entregarão aos goim, aos povos, que zombarão dele, baterão nele e o executarão em uma cruz como um criminoso. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Amém. Até o versículo 19, capítulo de número 20 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus fazendo uma profecia daquilo que iria acontecer com ele. Então ele nunca deixou os seus discípulos sem saber do que estaria acontecendo com eles. Quando ele chama os seus discípulos, chegando o tempo do seu ministério, mais ou menos aí 30 anos de idade, quando Jesus inicia o seu ministério, ele chama para si, para estar mais próximo dele, 12 que foram chamados 12 apóstolos, 12 discípulos, que estavam para diretamente prosseguir a obra, porque ele teria o seu ministério, faria uma preparação daqueles que iriam levar adiante ao conhecimento do nosso eterno Deus, que veio por intermédio de Jesus Cristo. Ele como mestre principal, ele ali como o autor da nossa fé, ele como aquele que morreu, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado desse mundo. Ele sabia que teria um fim, ele sabia que estaria morrendo, ele até já de antemão, ele declara para aqueles que estavam próximos a ele, dizendo, ele chama, a Bíblia diz que ele chama, quando ele estava indo para Jerusalém, ele chama os 12 para próximo de si, longe da multidão que acompanhava Jesus, porque onde Jesus estava, uma grande multidão sempre estava acompanhando. Ele chama então os 12 ali junto dele e começa a dizer para eles como seria o seu fim. Então, logicamente, eles não foram enganados, sabendo que iria acontecer com o ministério, ou mesmo com a vida de Jesus, de que forma ele estaria sendo morto, e ele revela que seria entregue na mão daqueles que deveriam conhecer a palavra de Deus, na mão daqueles que deveriam saber que ele, logicamente, veio por determinação de Deus, que na própria Bíblia Sagrada, no Primeiro Testamento, os livros, ou melhor dizendo, os rolos para a sua época, porque na época de Cristo não tinha ainda o Novo Testamento, mas existiam os rolos do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, que todos eles falavam, muito especialmente, no rolo do profeta Isaías,
aonde ele então fala sobre a vida de Jesus, falava sobre a vinda, sobre o seu nascimento, até mesmo o que ele viria a fazer, morrendo, levando sobre si os pecados, levando sobre si as enfermidades, morrendo como um cordeiro mudo e indo ao matadouro. E Isaías então ele profetiza uma palavra maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo, né? Falando que ele estava ali sendo desprezado, não só lá, mas em todos os livros nós encontramos já desde Gênesis a promessa de que nasceria alguém que viesse da semente da mulher e viesse para estar aqui fazendo uma obra, para desfazer a obra do inimigo que tinha feito com a humanidade lá no Éden, lá quando o Senhor cria, né? Quando o Senhor ele cria o ser humano, e ali então já o inimigo já quis desfazer da obra do Senhor, mas o nosso eterno Deus prometeu: olha, da semente da mulher nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente. Quer dizer, desfazer aquilo que a serpente, ou melhor, né, depois em Apocalipse, no livro das Revelações, nós vamos lá ver que o diabo, também conhecido como antiga serpente, né? Então estava falando sobre ele, sobre a obra que ele veio fazer para destruir os planos do nosso eterno Deus, para fazer com que o ser humano viesse a pecar, viesse a errar, porque pecar é errar o alvo. Então eles acabaram errando ali e viria alguém. E Jesus veio então. Jesus veio a esse mundo. E agora, no seu ministério, no final praticamente da sua vida, né? Ali podemos dizer 10% da vida que ele já tinha vivido, né? Mais 3 anos mais ou menos ele esteve no seu ministério, porque com 30 anos ele inicia o seu ministério, e mais ou menos 3 anos ele tem de ministério andando com os seus discípulos, né? Os Talmidim, chamado aí no hebraico, os discípulos que estavam ligados a eles, e todos aqueles que o acompanhavam por interesse, seja qual for, né, de saber que havia cura, que havia libertação quando Jesus estava ao lado, que havia até saciava-se a fome quando eles não tinham o que comer. Jesus fazia milagres, então muitos ali acompanhavam, mas os discípulos foram chamados somente para serem seguidores de Cristo. Somente Jesus chegou para eles, os 12, e foi chamando: ó, vem, me segue. Eles até não sabiam nem porquê, mas quando receberam aquela chamada tão maravilhosa, aquela chamada que tocou, né, o seu interior, não era uma chamada como qualquer outra pessoa poderia chamar, ou mesmo se o imperador pudesse estar ali chamando a eles, assim como, né, o próprio Mateus, né, que ele também era um cobrador de impostos, ele também era um funcionário público ali a serviço do império, né, itálico, da Itália, do imperador romano. Ele foi chamado e Jesus somente disse: olha, vem e me segue. E eles até sem saber o porquê seguiam. Outros estavam pescando, como Pedro, André, Tiago e João, né, que eram pescadores, e ele falou: olha, larga isso daí, vem e eu vos farei pescadores de homens. E eles seguiram a Jesus. E naqueles instantes, então, naqueles momentos, aqueles poucos momentos, podemos dizer, 3 anos deve ter passado muito rápido para eles, onde eles tiveram contato com toda a sabedoria de Cristo, né? Tiveram ali um contato. Ele então diz: olha, saiba que nós estamos subindo para Jerusalém, né? Mas saiba que lá eu vou ser entregue aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram os responsáveis pela religião, eram os responsáveis em religar o homem com o seu Deus. Eles tinham esse compromisso, né, de fazer toda a intercessão pelos pecados, né, fazer todo o sacrifício e interceder pelo ser humano. Então, logicamente, eles precisavam conhecer a palavra de Deus. Como eu disse, todos os livros, desde Gênesis, vêm prometendo alguém, e até alguns falando de acontecimentos, né? Falando a cidade da onde ele viria, né? Que era de Belém,
muito embora ele morasse em Nazaré, eles eram de Belém, seus pais eram de Belém e partiram, né? Foram convocados pelo imperador para um censo, e quando estava grávida, Maria grávida, ela veio, e chegando em Belém, na sua terra natal dos pais, né? Ou do pai ali adotivo, José, e de Maria, sua mãe, chegaram ali. Ele nasceu em Belém, e já os profetas falavam sobre isso, né? Os profetas já vinham determinando, dizendo o que, de onde viria, tanto é que os magos vieram do Oriente, né? Não sabemos se era 3 ou não, fala-se em 3 presentes, mas não sabemos se era, dizem sobre os 3 reis magos, mas a Bíblia não diz que eram 3, diz que vieram os magos do Oriente e trouxeram 3 formas de presentes para Jesus quando ele nasceu. Então, os magos que viviam longe conheciam as Escrituras, tinham parte, né, daquelas Escrituras, daqueles rolos sagrados, e eles vieram então dizendo: olha, não, vai aqui, vem, nós seguimos a estrela, e a estrela veio dizendo que vai nascer o Salvador. E os sacerdotes, que eram de certa forma obrigados, até pela sua ligação com Deus, de receber a Jesus, de interpretar o desejo de Deus na pessoa de Jesus, não conseguiram, eles não puderam interpretar, não souberam que era Jesus o enviado, que esperavam tanto o Mashiach, né, que é o Messias, ou que é o Cristo, ou que é o enviado, que é o ungido, a mesma palavra, né, no português, a mesma palavra também no grego e no hebraico, significando a mesma coisa, o ungido do Senhor, que eles tanto esperavam e aguardam até hoje, no caso, mas não souberam entender. E Jesus também diz: olha, não só eles, mas também os mestres da Torá, os escribas, aqueles que tinham conhecimento da palavra de Deus, aqueles que tinham contato, aqueles que liam, aqueles que compilavam, né, faziam as cópias das Escrituras com tanto zelo que era feito por eles, a cópia das Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, né, muito bem. Eles que deviam também falar: olha, está se cumprindo na pessoa de Cristo. Não, eles não conheceram. E Jesus disse: olha, nós vamos para Jerusalém, vou ser levado para Jerusalém, mas não pensa lá que vai ser uma glória. Até mesmo Jesus entrou em glória, né? Jesus entra como um príncipe, entra como um rei, entra montado em um jumento. As pessoas, quando viram Jesus, foram compungidas e pegaram as folhas, né, das palmeiras ali, talvez das tamareiras, né, chamadas aí de palmeiras, mas talvez sejam tâmaras, folhas de tâmaras, que eles pegaram e ali jogaram no caminho por onde Jesus passou, triunfante, ali montado naquele seu jumentinho, como um rei, como todo rei que chegava em glória. Ele entra em Jerusalém daquela forma, mas uma semana depois, ele está pendurado no madeiro, ele está lá pregado no madeiro, suspenso no ar, né, com os seus braços abertos, e ali no meio de 2 bandidos, no meio de 2 malfeitores que estavam sendo condenados por causa dos seus erros. E Jesus não tinha erro para isso, né? Não havia erro na pessoa de Jesus para que ele estivesse pagando assim como aqueles ali. Mas ele falou: olha, saiba que eu vou para lá, e vai me acontecer todas essas coisas. Os sacerdotes, né, vão estar contra a minha pessoa. Os mestres da lei, da Torá, do conhecimento da palavra de Deus, estarão contra mim, né? E ainda vão me entregar aos estrangeiros, né? Como diz aqui, goim, né? Aos povos que não são judeus. Vou ser entregue por eles, e eles vão me zombar, vão me bater, né? E ainda vão me executar, aí me pendurando, né, no madeiro, como um criminoso. Mesmo não sendo, receberia essa condenação. Porém ele disse: olha, mas saiba de uma coisa, no 3º dia eu vou ressuscitar, não ficarei morto, haverá uma ressurreição. E foi isso mesmo que aconteceu, quando Jesus, como eu disse, depois de entrar tão triunfante, e aquelas pessoas o receberem como rei, né, dizendo:
Bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Dizendo, hossanas nas alturas. Bendito aquele que vem no nome do Senhor, que vem representando, né? Que vem como ungido. Eles começaram a gritar daquela maneira, né? Baruch haba Beshem Adonai, né? Bendito todo aquele que vem, ou aquele que vem no nome do Senhor. Eles gritaram isso, como que Jesus, um rei, entrando em Jerusalém pelas portas. Mas uma semana depois, ele estava sendo entregue para os sacerdotes e os estrangeiros, como ali nós vemos, né, o julgamento do próprio governador, né, Pilatos, que estava ali, e ele então, naquele momento, ele acaba condenando, mesmo não achando no que condenar a Jesus, ele acaba condenando a Jesus. Tanto é que ele manda escrever, porque havia, né, a sua sentença, e os romanos colocavam, né, a sentença em cada um daqueles que eles costumavam crucificar. Eles colocavam ali a sentença. Era um costume então colocar a sentença em cima daquelas cruzes que eles colocavam. E colocaram o que para Jesus? O que foi determinado, o que Pilatos colocou? Jesus Nazareno, rei dos judeus. E ainda coloca de 3 formas diferentes. Coloca ali no latim, que era a língua falada pelos romanos, né, pelos italianos. Também coloca no grego e coloca em hebraico, para que todos que ali passassem soubessem qual foi a sentença de Jesus. E qual foi a sentença da sua condenação, porque não foi achado nele culpa, foi Jesus Nazareno, rei dos judeus. É por isso que as cruzes que vocês veem hoje está ali, INRI, né? Que seria Jesus Nazareno, rei dos judeus. E qual é a sua, então, indagação quanto a isso? Jesus sabia, ele sabia e falou: olha, sabe o que vai acontecer? Os estrangeiros vão estar zombando. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava ali, antes da sua crucificação, os soldados romanos chegavam até eles, né? Os próprios romanos chegavam até eles, batiam com uma cana em sua cabeça depois de coroá-lo de espinho, falavam: você é o rei, vamos coroar. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, batiam com a cana na sua cabeça, né? Ali cuspiam nele e dizia: quem foi que te bateu? Profetiza aí, você que sabe tudo, quem foi que te bateu? E mesmo depois, ele estando ali crucificado, as pessoas, a Bíblia relata que eles passavam e balançavam as suas cabeças, dizendo: não era esse daí que se dizia o rei dos judeus? Ou a sua sentença como rei dos judeus está sendo pendurado e crucificado? Porém, Jesus sabia da sua condenação, ele não estava enganado, porque o propósito dele é para isso. O seu sangue derramado é que nos traz perdão, na sua morte é que nos trouxe a salvação, através dele estar ali como cordeiro de Deus, como disse o próprio João, né? O João Batista, quando Jesus veio batizar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para a minha salvação, para a sua salvação. Porém, precisamos crer, precisamos aceitá-lo, e não somente isso, precisamos também obedecê-lo, porque ele disse certa vez: olha, muitos me dizem que me amam, muitos me chamam Senhor, Senhor, né? Mas somente me honram com os lábios, porque o seu coração está longe. E aqueles que me dizem que me amam devem obedecer às minhas palavras, porque se for contrário, estão mentindo. Mentem, porque falam que me amam, mas não me obedecem. Então, na realidade, muitas pessoas falam, muitas pessoas dizem, mas não chegam até a presença de Jesus com uma verdadeira apresentação da sua vida, com uma verdadeira entrega, porque Jesus veio para isso. Jesus veio para me salvar. Jesus, como Cordeiro de Deus, como Messias enviado do Senhor, como aquele enviado, como aquele ungido, ele veio para trazer salvação para mim e para você. E não perca essa oportunidade. Aceite Jesus como seu Salvador. Receba Ele neste momento na sua vida,
para que a sua vida seja mudada e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Aceite Jesus, aproveite essa oportunidade, entregue a sua vida para Jesus Cristo e você vai ser feliz, porque Jesus veio para morrer no meu lugar e no seu lugar. Entregue a sua vida a Ele, aceite-o e você terá também o lugar no céu reservado para você. Que o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Amém.